Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá Muito boa tarde. en la Uma congregación que saudação ao pastorea missionário reverendo Miguel Daniel Bermudes Marim, Carrera, lá na congregação todos que o los reverendo hermanos Daniel allí Carreira reunidos, pastoreia e todos os irmãos también los que reunidos están ali, conectados e também os que a estão través del satélite conectados Amazonas através do y el satélite satélite Amazonas Eutelsat e o 8 satélite en los Eutelsat diferentes 8 países. nos diferentes países. Hoy, viernes 21 de febrero Hoje é sexta-feira, de 21 este de año fevereiro 2025, deste ano tenemos 2025. como tema Temos como tema Los Ángeles de Dios, os anjos de Deus, que fue predicado que foi el pregado 24 de agosto 24 de del agosto 2005 en San de Luis 2005 Potosí, México. em São Luís Potosí, México. Y nos dice E nos disse assim, esta porción de la escritura que nos leyó essa porção da escritura el que Dr. ele William Soto que nos Santiago leu o Dr. William Soto Santiago en el Salmo 103, no Salmo 103, verso 19, versículo en adelante, 19 em dice: diante, diz: Jehová estableció en los cielos O su trono, Senhor estabeleceu seu trono no céu, y su reino domina sobre todos. e o seu reino domina sobre tudo. Ahí a la derecha dibuja una estrella de David. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Bendecid a Jehová, Bendizei ao Senhor todos os seus poderosos anjos, en fortaleza, valorosos que em poder, ejecutáis su palabra, que executais as suas obedeciendo la ordens, voz de su precepto. ele obedecendo Bendecid a a Jehová, palavra. vosotros todos Bendizei ao sus ejércitos, Senhor todos os seus ministros exércitos, suyos, vós, que ministros hacéis su seus, voluntad. que fazeis Bendecid a a sua Jehová, vontade. vosotras todas sus obras. Bendizei ao Senhor, vós, Em todos os todas as suas lugares de obras, seu senhorio, em todos os bendice, lugares alma do minha, seu domínio. a Jehová, Bendize, ó minha los alma, ángeles ao de Senhor, Deus. os Podem anjos tomar de Deus. asiento, Podem si assentar, tienen la bondad. por favor. Nos dice en el mensaje la influencia de la dimensión celestial, Na mensagem, a influência da dimensão celestial com a terrenal, predicado por el Dr. William Soto pregado pelo el Dr. domingo William 6 Soto, de mayo domingo 6 de maio del 2012, de 2012, en Calley, Puerto Rico, dice: em Caiei, Porto Rico, diz la vida assim: del creyente, la vida de cada creyente en Cristo, a vida en de esta cada tierra, crente em Cristo nessa es terra acompañada por ángeles de Dios. é acompanhada por anjos de estamos Deus. solos. Não estamos sós. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. O y anjo los do Senhor defiende. acampa ao redor dos que o Ahí eso temem está e en os el defende. Salmo 34, Isso está no Salmo como 34, canto como que cântico dice: no estamos solos, que diz: Não estamos sós. nuestro ángel nos vigila, Nosso anjo nos vigia. él nos cuida y nos guía. Ele nos E cuida e nos diz em guia. toda a E verdade. fala em toda a verdade. Y dice: no estamos solos. E diz: Não estamos He aquí sós. el ángel Não estamos sós. ministrador. Eis aqui o anjo ministrador. Ahora miren el Salmo Agora vejam o 34, Salmo 34, es donde nos dice, é onde nos diz, verso 6, este versículo pobre clamó, 6. y le oyó Jehová. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias, todas as suas tribulações. Y los defiende. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nuestro hermano William, Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui: usted y yo hemos pasado por etapas en donde quantas podíamos vezes vocês perder e la eu vida passamos por en un etapa accidente o en em que algún poderíamos otro ter problema, perdido a vida em algum acidente ou em algum outro problema, estando en el vientre de até nuestra mesmo madre, estando no ventre si da no nossa nacíamos mãe, a tiempo, se não nascêssemos a tardávamos tempo mucho tiempo, e demorasse muito demasiado, tempo, no estaríamos tempo aqui. demais, então não estaríamos Es aqui. importante que sepamos que É no estamos importante solos. que saibamos que não La estamos dimensión sós, celestial não estamos nos sós. acompaña A con dimensão ángeles, celestial nos de acompanha ángeles, com anjo, com hostes de acompaña a la anjos, iglesia del Señor acompanha a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus todos los Cristo miembros de la iglesia del Señor e Jesucristo. todos os membros da igreja do São Senhor Paulo Jesus Cristo. decía en algunas ocasiones, Em algumas ocasiões, São Paulo dizia: o anjo do Senhor y allí me en la apareceu. embarcación que E estaba ali no bajo barco una que ele tormenta, estava sob y el uma ángel del Señor le tempestade, apareció a e o Pablo anjo do y le Senhor dijo, apareceu a Paulo e lhe aunque la disse: embarcación será destruida, mesmo que se o barco romperá, será destruído, vai ninguno de ser los que están en la rompido, embarcación morirá. ninguém que está no barco Y morrerá. eso
E isso comunicou a todos os que estavam no barco, desde o capitão a todos os marinheiros e todos os presos que iam naquele barco. Estamos acompanhados pelas hostes celestiais, como o profeta Eliseu, quando foi rodeado pelo exército, o exército sírio. Durante a noite, Giese chegou e acordou Eliseu e disse: estamos rodeados pelos exércitos sírios. E Eliseu lhe disse: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Ou seja, fica tranquilo. Mas bem Eliseu, naquele momento, não estava vendo as hostes celestiais, mas ele sabia que estavam com ele. E assim é com o ministério que Deus colocou em cada profeta, em cada era e em cada dispensação, e neste tempo final também. Cada um sabe que todas as hostes celestiais o respalda, porque esse é o maior sinal que Deus envia à terra, um profeta. Consequentemente, todo o céu está do lado desse mensageiro. E continua dizendo, ele as tinha visto talvez em outras ocasiões, ou seja, todas aquelas hostes celestiais, ou tinha visto quando Elias se foi arrebatado ou raptado. Através da palavra ele sabia que estava acompanhado por hostes celestiais e também já tinha tido a experiência. Ou seja, que quando ele viu o seu pai espiritual, Elias, ir, ele teve uma experiência muito importante ali. E ali Deus esteve lhe mostrando que assim como esteve com Elias, ia estar com ele, com Eliseu, o seu sucessor. Naqueles momentos, ele não tinha que estar vendo. Ele sabia e cria. E você e eu não temos que estar vendo nada, mas vendo o que está na Escritura. E assim como Deus disse, assim é. Porque esta é a palavra de Deus e assim cremos. E por isso que estamos no caminho de Cristo, como membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os defende. Agora, Giese não conseguia ver e também não estava crendo, e por isso não podia ver. Requer crer para poder ver. Não ver para crer. Por isso ele dizia, bem-aventurados que creram e não viram. Porque senão, como falávamos ontem, assim qualquer um requer essa fé que vai mais além de ver coisas físicas. A fé escala mais acima. E nesse tempo final, a nossa fé dos escolhidos de Deus está lá, olhando a sétima dimensão, onde Paulo foi transportado. Agora continua dizendo, não podia ver, está na palavra de Deus e tinha acompanhado, o anjo de Deus tinha acompanhado os exércitos de Israel, os tinha tirado da terra, levado à terra prometida. Diz que a lei foi dada por comissão de anjos, anjos que estavam ali. Ali também no meio dos judeus também tem o grupo dos saduceus do tempo de Jesus. E se ainda existem os que não creem em anjo nem em espírito, e então são desse grupo. Porém, os crentes na palavra de Deus acreditam em anjos, crê em espírito, crê no Espírito Santo. Crê que o ser humano tem espírito e alma e que também tem corpo. E que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Deus.
Agora Eliseu disse: Deus, abre os olhos deste para que veja. Então foram abertos os olhos espirituais. Então viu as montanhas cheias de carro de fogo, anjos, carro de fogo e todas essas coisas. Agora foi a pedido de Eliseu. Se Eliseu não tivesse pedido para que Deus abrisse o entendimento, esse mundo espiritual para Giese, ele nunca veria essa dimensão. Porque primeiro não tinha crido. Portanto, lhe foram abertos os olhos pela fé de Eliseu. Agora veja que na terceira etapa chegará o momento que as pessoas não terão que ter fé, somente com a fé desse instrumento, que estará aí nessa etapa, chamado a terceira etapa, nesse momento já quase final, onde para esse tempo os escolhidos de Deus estarão todos preparados. E se falta alguma coisa, aí já estará a parte final da sua preparação. Ou seja, para ter essa fé perfeita. Continua dizendo: Deus abriu os olhos espirituais dos crentes em Cristo para sem ver, crer sem ver, porque são bem-aventurados os que não viram e creram. Foram abertos os olhos espirituais para ver a palavra, para poder ouvir e crer. Não precisa ver literalmente nada, porque já vem na palavra. E assim é, vejam, como as águias mexe a sua ninhada, na mensagem como as águias move a sua ninhada, que foi pregado pelo reverendo William Branham, 12 de janeiro de 1961, na página 21, na versão desse folheto. No parágrafo, aqui no parágrafo seria o 91, nos diz assim: Ló era um homem justo, a Bíblia diz, mas diz que o pecado de sua gente, de Sodoma, afligia sua alma justa diariamente. Assim como faz com os corações dos verdadeiros filhos de Deus hoje. Ló tinha visto a perversão e o maltrato do corpo humano, drogados, bêbados e delinquência juvenil. Porém, a parentela de Ló riam dele, e a parentela de Ló ria dele, e eles não criam nele. Eu posso ouvi-los rindo de Ló, dizendo: como uma grande cidade como Sodoma será destruído com toda a sua força e poder, e os adiantamentos supercientíficos, e eles estão dizendo essas mesmas coisas hoje. Como o mundo poderá ser destruído por fogo? Como poderá chegar ao final? Murmuravam continuamente. Meus queridos irmãos, lhes direi como será isso. A mesma palavra que falou para que o mundo viesse à existência, falará fora da existência pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor foi falado a ele a existência e será falado fora da existência. Deus, seja misericordioso com essa pobre e miserável e cega e abandonada nação. Ela enriqueceu e está acrescentada, tem muitos bens, mas está nua diante de Deus e não sabe. Que cena horrível! Ali ele escreveu a destruição do mundo pela palavra falada de Elohim.
a destruição do mundo pela palavra falada de Elohim. Continua dizendo: vamos olhar o que tomou lugar antes que Sodoma fosse arruinada por Deus. Quero que vocês observem que Sodoma foi destruída por fogo. E no tempo de Noé, o mundo foi destruído por água. Deus fez um pacto com o homem que ele não destruiria o mundo com água novamente. Mas ele não fez nenhum pacto referente ao fogo. Portanto, ele poderá destruir o mundo com fogo e não quebrar a sua palavra. Pedro, o apóstolo, viu isso e falou. Do lado esquerdo ele escreveu, com fogo. Porque o pacto que Deus fez com o homem foi que ele não ia destruir o mundo, a raça humana, não ia trazer o juízo divino novamente por meio de água. Porém, não falou nada do fogo. Consequentemente, o que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, ali estava mostrando como seria a destruição no fim do tempo, onde o fogo atômico será desatado. Aquilo foi uma amostra do que acontecerá nesse tempo. Continua dizendo: antes que Deus destruísse a Sodoma, ele enviou o seu anjo para avisar Abraão. Do lado esquerdo ele escreveu Elohim. Do lado direito escreveu Mateus 24, do 34 ao 39. Por quê? Porque Abraão foi um que viveu pela palavra e manteve sua palavra. Assim é como os anjos vêm ao homem, porque eles retêm a palavra de Deus. 3 anjos vieram a Abraão e lhe disseram: um profeta ouviu de Deus que Deus destruiria Sodoma. Observa a visita desses 3 anjos. Eles estavam dando as últimas notícias do último aviso de destruição. E os anjos saíram do lugar de Abraão e foram a Sodoma para falar a Sodoma do juízo pendente. E no livro de Citas, na página 46, parágrafo 398, nos diz assim: Sodoma estava aqui e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos foram ali e lhes pregou e tiraram aquele grupinho pequeno, virgens dormente. Vamos um momentinho a Mateus. Mateus 24, para ter essa escritura que ele referiu ali. Mateus 24, versículo 34, nos diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Do lado esquerdo ele desenhou uma estrela de Davi. O céu e a terra passarão, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, nesta Bíblia aqui, nesta outra Bíblia, Mateus 24, aqui en el verso
Aqui no versículo 36, do lado esquerdo, desenhou ali também uma pedra angular e as eras, para que tenham também esse desenho ali. Agora vejam, continua dizendo aqui. Na página 46 do parágrafo 398, eu vou ler novamente, para que vejam o que está escrito aí. Sodoma está aqui, Ló estava em Sodoma. E 2 anjos foi ali e lhes pregou, e tiraram aquele grupinho pequeno, virgens dormente. Em cima ele escreveu: as virgens fátuas são tiradas pelos anjos Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. Agora aqui continua dizendo, o irmão Branham continua dizendo, como as águas movem a sua ninhada. Onde paramos? Diz, ao contrário, Sodoma riu dos anjos, e mesmo assim, e assim também fazer perversidade aos anjos. Ou seja, o que queriam fazer, vamos ver ali. Isso está pelo Gênesis 16. Gênesis 16, vamos ver. Gênesis 16, 17, 19 por aqui. Quando já está a destruição. 19. Vamos pôr essa outra Bíblia aqui também, aberta. Aqui, vean. Neste capítulo 19. Neste capítulo 19. Verso 1, vamos a ver en el verso 1. Vamos ver desde o versículo 1. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. E este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos, eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Porque Elohim tinha feito corpos palpáveis para Gabriel e Miguel, e disse que fez um para ele. Mas antes que se deitasse, ou seja, era de noite, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. Ou seja, todos estavam com a mente prejudicada, eram os pervertidos de mente. E chamaram a Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. A palavra os conheçamos em vários lugares da Bíblia. Vocês podem encontrar onde fala, que diz assim: e conheceu fulano a sua esposa e concebeu um menino, vê? Ou seja, tiveram relações. E ela concebeu e conheceu a sua mulher, e também como fala ali também,
No tempo de José e Maria fala que não a conheceu até que deu à luz ao menino, a Jesus. Agora veja, de que eles estão referindo aqui? O que eles queriam fazer era algo que está contra as leis divinas. As leis divinas. Uma pessoa que tem essas inclinações assim, vejam, esses espíritos que essas pessoas têm não são de Deus. E ele, a pessoa, se for mulher ou homem, está mostrando o que era naquele tempo de Sodoma e Gomorra. Ok, pedimos a Deus que ajude essas pessoas que tenham essas inclinações assim. Porque o que estão mostrando é o que foi vivido naquele tempo de Sodoma e Gomorra. É como no Peru tem lugar que não chove, vejam. Mostra como era no tempo de Noé. A terra era regada com um orvalho, vê? E assim mesmo, nesse tempo, tem pessoas que procuram pessoas do mesmo sexo. E o que isso nos mostra é a forma que era nos tempos de Sodoma e Gomorra. Agora continua dizendo. E saiu-lhes então Ló e fechou a porta atrás de si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais tal mal. Do lado direito ele desenhou uma estrela de Davi. Vejam, tal maldade contra esses anjos. Eis que eu tenho duas filhas que não conheceram o homem. Então viram a palavra conhecer? A que se refere? As trarei para fora e fazeis com elas como bem vos pareça. Somente não façam nada a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: se ele é estrangeiro e veio morar entre nós, e proteger, ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior do que a eles. Então, as má intenção que tinham aí já eram piores. E arremesseram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi. E feriram de cegueira aos homens que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Bom que lhes aconteceu isso. Mas o que iam receber depois já seria pior. E os varões disseram a Ló: tens aqui algum mais? Genro, teus filhos e tuas filhas e tudo que tens na cidade, tira-os deste lugar. Então vejam, deram a oportunidade para a família de Ló ali. Porquanto vamos destruir esse lugar. Porquanto o clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Veja, poderia ter saído e podiam sair, porque todas aquelas pessoas estavam cegas. E poderia caminhar no meio delas sem elas perceber que tinha saído para avisar os demais, os genros de Ló. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças
no castigo desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão da sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ao lado esquerdo do versículo 15, desenhou uma estrela de Davi, e aí ele escreveu: ao raiar a alva, Ló saiu. E o fogo veio na manhã, na 4ª vigília. Aqui escreve en esta otra Biblia arriba. Aqui nessa outra Bíblia em cima ele escreveu: Abraão é igual à igreja noiva, às virgens prudentes. Está um pouquinho cortadinho aí, mas fala: Ló é igual à igreja nominal, às virgens fátuas. Raiar a alva é igual ao raiar do 7º milênio. Isso é em cima do cabeçalho, em cima do versículo 13 em cima. Nessa Bíblia é grande, ele escreveu em cima: Abraão é igual à igreja noiva, às virgens prudentes. Ló é igual à igreja nominal, às virgens fátuas. Raiar a alva é igual raiar o 7º milênio, ou seja, o começo. Aí nessa outra do lado esquerdo para cima, entre a frase que ele escreveu: ao raiar a alva, Jó saiu, e o fogo veio na manhã. O irmão Branham disse que aquilo foi fogo atômico na 4ª vigília. Agora vamos continuar aqui onde paramos. Agora estou lendo a mensagem como as águas movem a sua ninhada. Na página 22 já estou. Diz assim: Sodoma, ao contrário, rio dos anjos, e assim também tratou de fazer perversidade aos anjos. Então vocês já viram ali como nos narra aqueles momentos ali, o que queriam fazer aos anjos. Agora vejam o que aconteceu nesses dias, que nós nos unimos na dor daquela família. Vejam como aquelas 2 crianças tinham morrido e 2 mais e mais 2 que está nas notícias, ou seja, em vez de entregar as pessoas vivas, vejam, entregaram agora 4 mortos dos que estão aí, dos reféns. E 2 eram crianças. Eu estava vendo aqui também que aos pais diziam que os bebês estavam vivos. E ao esperar eles vivos e ao ver que estavam mortos, foi um tormento terrível para aquele pai. E entregou corpos de 4 reféns, incluíndo os das crianças vivas, as quais foram sequestradas de suas casas pelos militantes do Hamas há mais de 16 meses. As 2 crianças argentinas se tornaram as vítimas mais irreconhecíveis dos acidentados do terrorismo do dia 7. Esse momento marca um momento enorme e sombrio para Israel e para todos nós que amamos a Israel. O que vão pagar muito caro
o que é esse grupo terrorista e toda pessoa e todo governo que fez guerra contra Israel, o filho primogênito de Deus como nação, vão pagar muito caro. E também aqueles que fizeram mal à igreja noiva. Não só nos tempos passados, mas nesse tempo também. E que em sua graça, em sua misericórdia, Deus opere para que os que restam sejam libertados, porque desejamos que estejam vivos e que voltem aos seus lares, para que novamente se encontrem com os seus seres queridos. Estamos braço a braço com Israel. E nesse tempo final, Deus estará realizando o estabelecimento do reino do Messias em Israel, a restauração de Davi, do reino de Davi, do trono de Davi, onde haverá paz, felicidade, não somente para Israel, mas para toda a família humana. E mesmo que muitos desejam que Israel seja destruído e que desapareça, não sabem que o Deus Criador do céu e da terra, com todos os seus exércitos, está a favor de Israel e o está cuidando, mesmo que seja visto que estão em momentos muitas vezes difíceis. Porém, Deus não se esqueceu e nunca esquecerá de Israel. E assim também é com a igreja noiva Israel Celestial. Ele está respaldando e cuidando do Israel Celestial também. Agora, mirem como também eles. Agora vejam como também, como eles também, esse grupo, que é como o grupo do tempo de Sodoma. Tem uma notícia onde diz que a maioria das pessoas leva seus filhos para ver uma partida de futebol ou passear no parque. Mas fala que em Gaza levam os seus filhos para ver como é exibido os judeus mortos e como são profanados, ou seja, como são envergonhados, ou seja, isso está dando um giro, ou seja, como o inimigo de Deus vai impondo certas coisas já e fica em um lugar para lhe fazer uma exibição. Veja, aqueles corpos ali, para que os leve e já mortos. Então veja que isso é o que vai acontecer com Apocalipse 11. Então vocês vejam como isso já está começando. E humanamente, nas leis humanas, sob este reino dos gentios, vai ser algo normal. Tanto assim que enviarão até presentes. Porém, terão se metido com Elohim, com seus anjos e com todos os seus exércitos, com o Criador do céu e da terra, com a igreja noiva e o povo hebreu. Ou seja, vão dar um tropicão, vão tropeçar de uma forma que nunca o reino dos gentios recebeu. E a pedra cortada sem auxílio de mão vai ferir os pés da estátua de pés de ferro e baio e vai esmiuçar esse reino dos gentios e não vai ficar nada. Será uma destruição total. E assim Deus estabelecerá esse reino de paz mundial em Israel. Jerusalém será a capital. Tudo isso é para ser feito, realizado nessa dispensação do reino.
onde ele veio como juiz, como rei, e estará sendo estabelecido esse reino do Messias Príncipe, porque ele já não está como Cordeiro de Deus, ele está como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Nos unimos à família dessas pessoas, dessas crianças, daquela mulher e desse outro homem que entregaram mortos, o que vão pagar muito caro todo esse movimento e todo movimento e todo governo que estiver contra de Israel e contra a igreja noiva também. Na página 22 continua dizendo: desta mensagem, como as águas movem a sua ninhada. Da mesma forma, as assim chamadas igrejas do mundo de hoje, um real homem de Deus virá em sua cidade e eles o tratarão para fazer mal e feri-lo, em vez de se pôr por trás dele e apoiá-lo, respaldá-lo e prestar atenção na mensagem. Vejam claramente isso aí. Isso se cumpre plenamente no Apocalipse 11, onde Deus está operando esses ministérios de Moisés e Elias. Mas a Bíblia diz que eles serão como aqueles, falando dos últimos dias, assim de uma forma explícita, homens amadores dos prazeres do mundo, violentos, falsos, acusadores, altivo, menosprezador do que é bom. Ou seja, vocês vejam, todo filho de Deus deseja agradar a Deus. Todo filho de Deus deseja representar, refletir a sexta dimensão. E vejam que esses falsos acusadores, esses desprezadores do que é bom diante de Deus, estão contra de que uma pessoa queira representar a sexta dimensão, porque é igual como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. Você fala, irmão Branham, essas pessoas devem ser comunistas. Não, eles não são. Eles são os chamados cristãos, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, negando a mensagem do último dia. Do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Colocou um risco aí, um traço, e o último dia ele circula e ressalta. E onde fala negando, aí ele grifa bastante. Negando a mensagem do último dia. E último dia ele circula e do lado direito ele escreveu assim para cima. Em 1, 2, 3, 4 linhas ele escreveu: a mensagem do último dia, sétima era, sétima dispensação e sétimo milênio. A mensagem do último dia, sétima era, sétima dispensação e sétimo milênio. Não, eles não são. Eles são os cristãos tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a mensagem do último dia, negando o sobrenatural, rejeitando prestar atenção. Rejeitando prestar atenção. Mas quão bendito é descansar em Deus e crer e estar recompensado como Ló e Noé estiveram, escolhido por sua fidelidade e graça para escaparmos. Vocês leram a palavra com respeito ao grande dilúvio? Antes que uma gota de água caísse na terra, Noé entrou na arca, e antes que uma bola de fogo caísse do céu em Sodoma, Ló foi tirado de Sodoma. E Jesus disse que como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló,
Assim será em nossos dias, na vinda do Filho do Homem. Do lado direito aí desenha uma estrela de Davi e em cima escreveu a vinda do Filho do Homem. A Escritura, igreja, está na parede. Desperte. Se a Escritura está na parede, quão próximo então está o rapto da igreja? Pense nisso. Noé entrou na arca para a salvação. E Ló saiu fora de Sodoma pelo mesmo motivo. Um entrou e outro saiu. Isso é tipo de quê? Isso é tipo de quê? Bem, eu gravei no meu coração como isso. É um tipo da igreja saindo do mundo para a salvação e entrando dentro da arca de Cristo para navegar para a glória. Noé entrou na arca para a salvação e Cristo é a arca da salvação. E do lado direito ele escreveu arca, Cristo. E recordem isso, antes que o granizo e a escuridão caísse sobre o Egito, Israel tomou seu caminho para Gósen, onde tinha luz. Homens e mulheres, me escutem agora. Antes que o dia venha e você seja deixado sobre a terra em escuridão e juízo, corra tão rápido como vocês possam para o chamado de salvação. Receba sua mensagem de misericórdia e apressem. O anjo disse, e escapem disto, porque eu não poderei fazer nada enquanto você não sair. O juízo não poderá vir. A Rússia tem um projétil que os colocará na cama de mortos. Rússia A Rússia destruirá os Estados Unidos da América com uma bomba atômica, a qual tem o seu nome. O que é isso falando nacionalmente e espiritualmente? Deus está falando à sua igreja para sair, porque eu não posso fazer nada enquanto vocês não saírem. Deus esperando por sua igreja para romper suas barras denominacionais e vir juntos para um real derramamento do Espírito Santo para levantar sua igreja à glória. E aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e do lado direito escreveu Apocalipse 4:1. Não posso fazer nada até que vocês subam lá. Devemos vir juntos para que o seu poder nos una em um só corpo e nos rapte antes da destruição do mundo. Do lado esquerdo ele escreveu Rússia e escreveu também o rapto. Ele os está visitando hoje, igreja, em misericórdia. E recordem a página que corresponde ao parágrafo 183, que é a página 22, onde ele disse que o Filho do Homem se revelou por uns quantos anos em misericórdia. Ele disse que a próxima vez será no juízo e as nações que esqueceram do seu dia de graça, diz, mas bem seu dia de graça, pecaram sua maneira de graça, mas bem o seu dia de graça, ou seja, sob a dispensação da graça. Ele hoje os está visitando, igreja, em misericórdia. E enquanto é Ele, preste atenção e receba sua mensagem. Saiam fora destas paredes babilônicas de feituras humanas e denominações de feituras humanas. Corram de teologia e credos de feituras humanas. Corra ao centro da glória de Deus e clamem por misericórdia, porque o sangue do seu Filho te salvará. Saia da sua velha natureza duvidosa, suas superstições, atendam e fujam ao centro da sua graça e vivam. Por isso lhes digo que as paredes das denominações de feituras humanas se desmoronarão e perecerão com o mundo incrédulo. Mas o justo Ló e o justo Noé foram tirados, e assim a igreja do Deus vivente será tirada.
Se você prestar atenção, você não verá uma bomba atômica e não verá nenhuma arma de destruição perto de você, porque você estará salvo no grande reino de Deus. Você não sente o estremecimento do Espírito Santo tratando de tirar vocês de todas essas igrejas dormentes, feitas pelos homens, para manter vocês pelo seu Espírito vivente? Do lado esquerdo ele escreveu sacudimento ou estremecimento. Louvado seja o Senhor. Ele está abrindo nossos olhos. Querido Senhor, estamos chegando. Reviva-nos enquanto nós nos aproximamos. Aí ele escreveu, Noé e Ló são igual às virgens fátuas. Noé e Ló é igual às virgens fátuas. Na mensagem que estamos lendo, a influência do celestial no terrenal, que estamos lendo aqui, fala assim: quando estivermos transformados, então essa dimensão estará completamente aberta para todos nós. E se Deus permitir que nos sejam abertos os olhos espirituais, fisicamente espiritual, para com nossos próprios olhos ver a dimensão dos anjos, daremos graças a Deus também. Porém, nós cremos como está na palavra. E na mensagem Por que tiveram que ser pastores, na página 2, aqui o reverendo William Branham nos disse assim, embaixo da página 2. Agora, essa mesma coisa estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava presente quando Elias estava no Monte Carmelo. Estava aqui quando Martim Lutero, aquele jovem sacerdote, jogou a comunhão no chão e disse: o justo viverá pela fé. Estava aqui crescente, porém agora que estamos descobrindo, ele está falando da televisão. E também é certo que em nossa presença nessa noite está Deus, está anjos, seres sobrenaturais que são invisíveis aos nossos sentidos natural de vista, porém algum dia será uma realidade, assim como é a televisão, assim de uma maneira comum. Agora, por isso é que creio na palavra, vem? Porque não necessita ver para crer. O escolhido de Deus crê com todo o coração. E sabe e está consciente de que os anjos de Deus acampam ao redor dos que o temem e os defendem. Os anjos dos filhos de Deus. Ou seja, que o escolhido de Deus não tem que ver para poder crer na obra que Deus está realizando. E ali ele disse, se Deus nos permitir ver, nesse tempo ver, disse assim, com os nossos olhos fisicamente espirituais, ou seja, nesses corpos, olhar, que ele permita aos escolhidos de Deus ver quantos são os que estão conosco, então daremos graças a Deus. Mas vejam, nós cremos nas promessas e não precisamos ver para crer. E ele continua dizendo, depois, mais adiante, talvez na terceira etapa, que se cumprirá em uma grande capa catedral, aí possivelmente veremos que ao lado de cada crente em Cristo estará um anjo. O seu anjo da guarda. Veremos que ao lado de cada crente em Cristo estará um anjo, o seu anjo da guarda. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 85 nos diz assim, o irmão Branham disse, aquele grande anjo do pacto, aquele que esteve com Moisés no deserto, aquele que visitou a Paulo no caminho a Damasco, ele mesmo permitiu que fosse tomado a sua foto junto conosco, esse mesmo cuja foto apareceu na revista Life em inglês há alguns dias. Agora, a mesma palavra pelo mesmo Deus e pelos mesmos canais e pela mesma via e pela mesma promessa, onde 2 ou 3
onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então ele está aqui. Os anjos de Deus estão ao redor dos que o temem. Isso é ao redor daqueles que confiam completamente em sua palavra. Nenhum homem poderá ter respeito à palavra sem ter temor de Deus. Do lado direito para cima ele escreveu temor de Deus, e no parágrafo embaixo escreveu os anjos de Deus estão ao redor de reticência. E embaixo aí também escreveu os que confiam completamente em sua palavra. E em cima desse parágrafo que lemos, do lado esquerdo ele escreveu o pilar de fogo, em cima escreveu o anjo do pacto é igual a Apocalipse 10, do 1 ao 11. E em cima dessa frase escreveu várias escrituras. Agora nosso irmão William continua dizendo, mais adiante, na terceira etapa, que se cumprirá em uma grande carpa catedral, aí possivelmente veremos que ao lado de cada crente em Cristo estará um anjo, o seu anjo da guarda. E que quando se reunirem no culto, não será contado só o corpo físico, mas os anjos estarão também. Assim que quando tem uma multidão, vamos dizer de 100, 500, 1000 ou 10.000, então se multiplica por 2 ou mais. Agora vejam, quando nós temos tido atividades em que os lugares são de 50, de 100 pessoas, vejam, ele disse que se multiplica por 2 ou por mais. Quando temos tido atividade que tem 5.000, 6.000 pessoas, então vocês podem ver agora quantos mais estão aí nessas atividades. E quando temos atividade de 10, 12.000, 13.000 pessoas, 14.000 pessoas, então vocês já sabem quantos mais estão aí. Diz que se multiplica por 2 ou por mais. Ou seja, que a audiência que nós temos nas atividades que nós estamos realizando nesta terceira etapa é uma audiência grandíssima, não somente os que estão aí presentes nessas atividades e os que estão conectados através do satélite e da internet, e também os que estão na sexta dimensão, e mais os anjos e todos os anjos que estão acompanhando a cada escolhido de Deus. Agora vejam essa multidão tão grande que nos acompanha, que são do mundo invisível. Agora nosso irmão William continua dizendo, as hostes celestiais acompanham os crentes em Cristo e quando se reúnem, aí estão as hostes celestiais reunidas também, as que acompanham os crentes em Cristo. Agora vejam em uma mensagem, onde ele nos falou, foi 31 de dezembro de 2013. Foi uma atividade do fim do ano, em Caiei, Porto Rico, disse assim, a fé para o rápido é uma promessa para todos que serão transformados. A grande voz de trombeta, a trombeta final, tudo isso é uma promessa para os que serão transformados. E para os que morreram e vão ser ressuscitados em corpos glorificados. Até mesmo a grande carpa catedral é uma promessa para os que vão ser transformados. É uma promessa para os que vão estar sentados ali, recebendo a palavra. E recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Assim como vimos a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus no tabernáculo de Moisés e no templo que o rei Salomão construiu, temos visto a glória de Deus em diversas ocasiões e assim veremos a glória de Deus na grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu. Veremos também a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude em cada um dos crentes do último dia que serão transformados. E outra mensagem que foi em 2016, 3 de janeiro de 2016, intitulado Serás segundo a visão divina, que foi no domingo em Caiei, Porto Rico, diz assim,
Quanto à visão da capa, vemos que é uma promessa muito grande. E onde essa visão cumprir, porque tem que cumprir em algum país. Onde essa visão cumprir, terá grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí. E para as que estarão conectadas, escutando as pregações. Escutando o quê? Então, se tem pregações, tem que ter um pregador, um mensageiro, escutando as pregações e escutando tudo o que estará acontecendo e vendo tudo o que estará acontecendo neste lugar. Ou seja, que também não terão que estar presentes, porque lhes chegará via do satélite, da internet, da televisão e assim por diante, nos diferentes países. O cumprimento desta visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não só do país onde estará cumprindo a visão da capa, mas para todos os demais países, mas para todos os demais países, para todas as nações, para todos os indivíduos que estarão escutando e vendo tudo o que estará sendo realizado neste lugar. E também estarão acompanhando os cânticos que estarão sendo cantados neste lugar. Agora vejam como a terceira etapa é para a bênção de todos que serão transformados. E ele disse, para todos que estarão sentados ali e os que estarão conectados através do satélite, da internet e os demais meios. Não para os que estejam nas casas, em outros lugares, reunidos em outras congregações que não estejam conectados com a capa, tão simples assim. E Paulo, veja o que Paulo nos disse em Hebreus capítulo 10. Vamos ver aqui. Versículo 23 do capítulo 10. O apóstolo Paulo diz, mantenhamos firmes sem flutuar a nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E nos consideremos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Veja o que lemos ali. Aquele que não gosta das boas obras de Deus, que os filhos de Deus façam, ou seja, que o companheirismo ao redor da palavra e tudo que Deus nos dá é para ensinamento, para correção. Porque na casa de Deus é para Deus corrigir os seus filhos por meio da sua palavra e encaminhá-los a que façam a vontade de Deus. Como ele falou naquela ocasião aos seus discípulos, seja feito a sua vontade aqui na terra como no céu, porque é isso que Deus faz de era em era e de dispensação em dispensação. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como alguns têm por costume, mas nos exortando, e quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Veja, não deixando de congregar. Mas veja, houve um tempo que, por causa da pandemia que teve, fechou o mundo inteiro. Mas teve todos ficaram fechados em casa, mas foi feita a transmissão pelo satélite, internet, e paramos, mas depois voltamos a reunir, porque essa é a ordem divina, que os filhos e filhas de Deus tenham companheirismo uns com os outros. Não falar assim, é bom, está bem vocês ficarem em casa. Pode ser que uma pessoa esteja na sua casa porque está sofrendo com alguma enfermidade, alguma situação, e Deus vê o coração da pessoa. Agora, se está na sua casa porque não quer assistir no lugar da reunião, então poderá dizer, você que está ali, não se preocupe, você, desde que esteja conectado comigo, poderá escutar. Mas isso está contra a Escritura e está acrescentando ou tirando a palavra em alguma dessas formas.
que a pessoa não está sendo guiada pela ordem divina, que já foi falado claramente que desde a grande carpa catedral, Deus estaria dando a fé do rapto, esses anjos de Deus estariam no meio desse povo que está sendo preparado, não só no lugar que tudo está acontecendo, mas também nos demais lugares que estão conectados e nos lugares onde a terceira etapa, que é a palavra, vai se movendo nesse tempo final. Aí é onde estão essas hostes celestiais acompanhando aos filhos de Deus. Não tirem a vista da coluna de fogo. Não tirem as vistas do Espírito Santo nesse tempo final. Tem somente uma voz. E vocês vejam como no tempo que o irmão Branham esteve vivendo tudo o que estava acontecendo ali, que tinha pregação e tudo que correspondia ao que já estava estabelecido nessas atividades que vinham sendo realizadas. Ele esteve ali, porque em seguida ele desceu com o anjo ali, e ali estava o instrumento também. Agora veja como tudo isso está cumprindo nesse tempo final de uma forma tão simples, porque veja, temos o irmão Branham em nosso meio, e você diz a mim, como temos o irmão Branham em nosso meio? Bom, a mensagem e o mensageiro é o mesmo. E aí está a plataforma, a base, o fundamento do que esse mensageiro está realizando. E pelo outro lado também temos a mensagem do anjo, o qual está conosco também na terceira etapa. E também temos o Filho do Homem com seus anjos. Aí está a aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, tão simples assim. E tudo em um homem. O reverendo William Branham disse na mensagem, o rapto, deixa eu ver se eu tenho aqui. Onde ele nos disse, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui. Página 25 da mensagem O Rapto. Diz, agora na aclamação, Jesus executa as três coisas na sua descida. O que é uma aclamação? É uma mensagem e sai primeiro. Aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e escreveu de 6 a 9 AM. O pão de vida trazendo a noiva. Agora Deus tem uma forma de fazer as coisas. E Ele nunca muda o seu plano, porque é um Deus imutável. Do lado esquerdo ele escreveu, Deus fará por profeta as três coisas. Porque esse mensageiro final de Deus, o ungido de Deus, no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, vejam, ele tem as três coisas. E aí está o irmão Branham, o anjo e o instrumento. Viram como tudo é simples? Agora vejam, logo os três estarão juntos, fisicamente, com corpos glorificados ali. Mas vejam antes, estão em uma forma que na página 42, e aqui já estamos entrando a algo. Vamos ver como podemos verlo, quizás hasta donde podamos abrir essa parte aí, para vermos até onde poderemos abrir essa parte tão importante aí do que está acontecendo. Na página 42, parágrafo 345, diz assim, Mateus 17, muito bem. Depois de 6 dias, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os conduziu à parte em uma montanha e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes se fizeram branco como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado. E ele se transfigurou diante deles, transformados. Suas vestes brilharam como o sol na sua força, e com ele apareceram Moisés e Elias. Em qual
igual forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro que aparecerá será Moisés e Elias. Agora veja, antes que Jesus volte à terra, agora é um pouco antes do tempo. O espírito de Elias voltará à terra e tornará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz assim, Jesus viu aqui e os apóstolos viram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa que eles viram, primeiro, quem era? Elias e depois Moisés. Israel voltando lá, os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Viram a ordem da sua vinda? Ele escreveu a vinda do Filho do Homem glorificado, assim do lado direito para cima. Ele escreveu em cima também a adoção, desenhou uma pedra angular e escreveu também Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora veja, tudo isso é o que Deus está abrindo, que é o sétimo selo, sendo aberto à igreja noiva, que os trovões dão, o qual contém essa fé do rapto, essa fé de transladação. Agora vejam aqui onde paramos, um pouquinho mais na frente, nessa mesma mensagem. Eu estou voltando para a mensagem, a influência da dimensão celestial com a terrena. No cumprimento da visão da capa, haverá uma influência tão grande da dimensão celestial que o reverendo William Branham disse que o anjo do pacto é a coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que guiou o povo hebreu, os libertou e os guiou pelo deserto, lhes iluminava o caminho. Vai estar aí. E o anjo que acompanhava o reverendo William Branham vai estar aí também. Ele viu tudo isso. Agora já temos visto como é que os dois vão estar. Viram como tudo é simples? E tudo se cumpre tão simples que muitas pessoas poderão passar sem perceber. Mas os escolhidos não, eles não serão enganados. Assim que a influência da dimensão celestial será, no máximo, no cumprimento dessa promessa, na visão da capa. A influência será tão grande que subirá nossa fé a tal nível que teremos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Cremos na palavra que foi falada pelo Espírito Santo através dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, entre os quais estão São Pedro, São Paulo, cada mensageiro, o reverendo William Branham e assim por diante. Os anjos de Deus. Vamos nos colocar de pé e assim vamos deixar com esse tema, os anjos de Deus, ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.